Olá, que alegria estar de volta com você, começando uma nova lição, começando um novo ano, um feliz ano novo para você e começando um novo assunto dentro do estudo da Escola Sabatina. Esse canal é o Classe de Professores. Eu gostaria de agradecer a sua recepção em todos esses anos que estamos trabalhando aqui voluntariamente e também agradecer suas orações, seu carinho, seu apoio, sua receptividade a esse canal. Nesta semana, neste dia, nós começamos um novo trimestre e um novo estudo que desta vez vai versar sobre o livro de Salmos. É verdade que vamos tocar de leve, brevemente em cada salmo, porque o tempo aqui é curto, são 13 semanas e 150 capítulos, não é verdade? Mas na semana 1, que é a lição número 1, que é a nossa lição de agora, nós vamos estudar um pouquinho como ler os salmos. Como é que a gente consegue entender os salmos, como é que a gente consegue interpretar os salmos. A gente começa dizendo que os salmos são, na verdade, um inário, né? Um inário semelhante àquele que você tem aí na sua igreja, que você usa nos cultos familiares, enfim. O livro de Salmos é um inário que trata, sim, ele, do mais profundo da experiência humana em relação a Deus e em relação ao próximo. E nessa semana nós vamos ver alguns pontos sobre este livro importantíssimo da Bíblia para podermos entender melhor sua mensagem. Você sabe que o Antigo Testamento ele tem algumas divisões com os seus livros. Por exemplo, nós temos os livros históricos. O livro de Juízes, por exemplo, é um livro histórico. Nos livros históricos, Deus fala sobre o homem. Ele diz que o homem é pecador, que o homem está destituído da sua graça, ele mostra os erros, os desacertos e os acertos também do ser humano. Essa é a parte histórica, os livros históricos do Antigo Testamento. Nós temos também os livros proféticos. Nesses livros é Deus falando ao ser humano, Deus falando ao homem. Enquanto nos históricos Deus fala sobre o ser humano, nos livros proféticos Deus fala ao ser humano. Agora, nos Salmos a situação se inverte. É o homem falando a Deus, é o homem ouvindo e dando a sua resposta a Deus. Então é muito interessante a gente estudar os Salmos para poder entender toda esta dinâmica, né? Então eu começo dizendo que os Salmos são um antigo inário, eu já disse isso, né? E existem vários tipos de Salmos. Por exemplo, existem os Salmos de lamentação individual. Existem os salmos, o Salmo 42, por exemplo, é um caso desse, né? Você tem os salmos de lamentação comunitária, onde a comunidade chora junto. É o Salmo 90, é um caso clássico, né? Você pode depois olhar na sua Bíblia com mais detalhes, né? Você tem salmos de ação de graças individuais, né? Onde um salmista exalta a Deus, agradece a Deus. Você tem os salmos de ação de graças comunitária, onde a comunidade toda se reúne para louvar, para bendizer o nome de Deus. É o Salmo 124. É o caso típico aqui, né? Você tem os famosos salmos de romagem ou de peregrinação, que se cantavam enquanto os peregrinos se dirigiam para Jerusalém para a adoração, para os sacrifícios e etc. Não é? Então, um deles é o 43, o 46, o 48, o 120, o 134, são salmos bem interessantes aí. Você tem os salmos dos reis, o salmo do rei, né? O salmo da realeza. O caso clássico é o salmo de número 2, que mostra 2 caminhos para o rei e 2 caminhos para a nação. Ao contrário do Salmo 1, que fala de 2 caminhos para o indivíduo, para o ser humano normal. Né? Você tem os salmos sapiensais, ou salmos de sabedoria, ou salmos didáticos. Né? O caso clássico de um salmo sapiensal, didático, é o Salmo 119, aquele salmo que fala dos benefícios da lei de Deus para a nossa vida prática. Né? E você tem também os famosos salmos, em algum momento nesse trimestre nós vamos conversar um pouquinho sobre eles, que são os chamados salmos imprecatórios, onde eles evocam uma maldição. Esses salmos são de difícil interpretação, porque aparentemente eles quebram a regra áurea do amor ao próximo, né? E ele deseja o mal do próximo. Mas isso aí fica para
mais adiante a gente vai voltar a esse assunto e explicar melhor essa questão dos salmos imprecatórios, né? Eu lembro aqui do Salmo 40, do Salmo 55, do Salmo 137 e assim por diante, tá? Então, só para você ter uma base, é um antigo inário. E eu diria assim também, um segundo bloco da lição dessa semana é que é um antigo inário variado, mas também com vários compositores. Os salmos foram escritos em épocas diferentes, né? E por diferentes autores. Então você tem, por exemplo, Davi, que é o autor principal, por isso que a gente diz Salmos de Davi. Não foi ele que escreveu os 150, mas ele escreveu 73, pelo menos que sabemos, dos salmos. Então, uma expressiva quantidade de salmos foi escrita por Davi. Você tem o Asaf, que é outro famoso também, ele escreveu pelo menos 12 salmos. Os filhos de Coré, que era um grupo, 10 salmos foram escritos. Salomão escreveu 2, né? O famoso Salmo 127, o Salmo 72. O Moisés escreveu um dos salmos, que seria o Salmo 90, né? Enã escreveu um, Etã escreveu um, e nós temos os salmos que são anônimos. A gente não tem certeza quem teria escrito os salmos, porque eles em si não explicam ou não explicitam de quem teria sido o escritor. No final, na verdade, todos foram inspirados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo quis que eles estivessem nesta coletânea, nesse inário, para nos ajudar hoje, e nós vamos ver isto no decorrer desse trimestre, né? Os Salmos também são um inário antigo com várias experiências e vários estilos, né? Eles são orações inspiradas, cânticos inspirados, e eles são o extravasar de louvores a Deus, né? Salmo 39, 12, por exemplo, diz assim: ouve, Senhor, a minha oração. O que você percebe aí? Você percebe aí um grande desejo de ser ouvido por Deus. Eles expressavam algo sincero, algo que vinha do coração. Isso deveria mexer com a gente hoje, num tempo em que muitas vezes as nossas orações são vazias e destituídas de poder, né? Agora, os salmos, eles têm recursos variados, são autores variados, compositores variados, e eles também têm recursos variados. Então, eles usam muito de uma coisa que nós aqui em português não temos tanto, que é o paralelismo, né? Por exemplo, nós temos o paralelismo sinônimico, né? O paralelismo sinônimo, na verdade, seria a expressão mais correta, né? Então, onde a segunda linha de um texto, ela reforça o que vem na primeira. Você toma, por exemplo, o Salmo 3, verso 1. Leia lá e você vai perceber que a segunda linha é, na verdade, a continuação da primeira, mas com um reforço, né? Você tem também o que chamam de paralelismo antitético, ou seja, esse é o contrário, onde o pensamento da segunda linha é contrastado com a primeira linha, não é? O Salmo 1, verso 6. Se você depois, em casa, é bom você fazer esse exercício, abra sua Bíblia no Salmo 1, 6, você vai perceber isso. Também existe o paralelismo sintético, ou seja, a segunda linha do texto acrescenta ou completa a ideia da primeira. Um caso típico é o famoso Salmo 23. Você está lembrado dele? É o Salmo do pastor, né? No verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que você está vendo aí? Uma síntese e um complemento. Se Deus é o meu pastor, logo nada vai me faltar. E assim você poderá estudar os salmos desta forma, tendo esta visão um pouco mais detalhada. A grande verdade é que os salmos são um antigo inário, mas uma só adoração. O tema comum dos salmos é a adoração. Deus é digno de todo louvor em virtude do que Ele é. O Salmo 139 fala da onisciência de Deus, onde ele diz: para onde eu fugirei? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, tu lá estás também. Isso me faz lembrar um poema de Victor Hugo, né? Do raio de sol que resolveu se esconder. Mas onde ele ia, havia sol, havia luminosidade. E ele então desistiu disso, porque ele percebeu que onde está o sol não há escuridão. A mesma verdade é referente a Deus. Ele é onisciente, onipresente. O Salmo 139 fala disso. Deus sabe todas as coisas, Deus está em todos os lugares. Portanto, ele é onisciente, onipresente, e ele também é onipotente.
Salmo 139 fala dessas três coisas. Se você voltar à sua Bíblia, vai perceber isto. Ele também é o Deus que fez. Ele é o Criador. Salmo 19, né? Que fala dos céus que proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é digno também pelo que ele faz. Ele continua sendo misericordioso, curando, cuidando do seu povo, sendo refúgio, sendo perdão. Isso você vai encontrar no Salmos 3, no Salmo 6 e especialmente no Salmo 23, o famoso Salmo do Pastor. Mas Deus não é digno só por aquilo que ele faz. Deus é digno, segundo os Salmos, por aquilo que ele fará. Então você tem a salvação de Deus. No Salmo 106, no Salmo 111, no Salmo 118, Deus é digno porque ele vai salvar o seu povo. Os Salmos têm um toque de escatologia no sentido de dizer que Deus vai cumprir suas promessas e Deus vai salvar o seu povo e Deus estará com eles para sempre. Então você tem aqui uma síntese dos Salmos. Aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará na nossa vida, na minha vida, na sua vida também. Deus ouve o salmista e está com ele em todo o tempo. O texto diz, sempre tem o Senhor diante de mim, Salmo 16, verso 8. Então, para a gente concluir, a título de resumo, nós temos três ideias que surgem dos Salmos. Já que vamos estudá-los durante todo esse trimestre, é bom a gente ter essa base, né? Primeiro, os Salmos propõem um encontro pessoal do homem com Deus, do ser humano com Deus. Em segundo lugar, ele propõe a ordem natural das coisas, ou seja, os cânticos falam de experiências reais, pessoas que sofreram, pessoas que se alegraram, pessoas que ficaram doentes e foram curadas. Enfim, você tem nos Salmos algo da experiência humana, pessoas que estavam chegando à velhice e que sentiam os efeitos deletérios da velhice, da chegada da idade, enfim, nós vamos nesse trimestre estudar todas essas coisas e você vai perceber como os cânticos falam de uma experiência real. E em terceiro lugar, além da ordem natural das coisas, além do encontro pessoal que as pessoas tinham com Deus, os Salmos retratam a intervenção de Deus na história a partir da escolha de Israel como seu povo. O famoso Salmo 78, nós vamos voltar a ele mais adiante. O Salmo 78 fala dessa escolha que Deus fez de Israel como seu povo e, logicamente, fala dos pecados de Israel e das falhas de Israel, descumprindo o acordo, descumprindo o contrato, descumprindo a aliança que eles tinham com Deus. Agora, eu queria que você pensasse aqui um pouquinho, depois desse resumo dos Salmos, qual é a diferença do conceito moderno de adoração com o conceito de adoração dos salmistas. Hoje, adoração parece ser um evento. Então eu vou à igreja das 9 ao meio-dia, canto, oro, prego e vou embora. Quer dizer, aquilo foi adoração. Parece uma coisa muito pontual. Ao que parece, os salmos retratam uma adoração contínua a Deus, né? Então, no tempo dos salmos, a adoração era algo constante. E é interessante, em bons e maus momentos. O que a gente aprende disso? Converse um pouco com a sua classe e na semana que vem a gente volta por aqui. Um grande abraço e até lá.